Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Lucas Gesta e nesse vídeo eu vou falar um assunto que vocês também me pedem há anos e eu ainda não gravei. E isso são indicações de livros sobre cristianismos orientais. Se você ainda não sabe o que são os cristianismos orientais, eu vou deixar aqui alguns links de aulas minhas, ou então você venha fazer o nosso curso de História Geral do Cristianismo para aprender também sobre os cristianismos orientais. Então, uma coisa que eu quero deixar claro aqui para a gente entender essa ideia desse sumiço dos cristianismos orientais, a raridade de livros sobre cristianismos orientais, você quase não achar nada em português sobre isso. O motivo é porque nossas editoras, sejam elas católicas ou editoras evangélicas, todas são orientadas por uma história da Igreja Ocidental. E essa história da Igreja Ocidental, ela basicamente vai anular a história dos cristianismos orientais da sua memória, do seu roteiro intelectual. E isso vai durar até o século XX, tá? Então, até a década de 60, simplesmente se abandonava todo o histórico dos cristãos orientais. Então é por isso que é raríssimo você ter livros em português escritos ou lançados por editoras católicas e evangélicas sobre cristianismos orientais. Sobre evangélicas não tem nenhuma, né? Mas sobre editoras católicas a gente encontra algumas coisas. Antes que você se desespere, tem uma coleção, tá? Tem um manual de história do cristianismo que é o único em português que vai trabalhar os cristianismos orientais. E esse manual, ele é o único, mas também ele é maravilhoso. Eu já falei com vocês sobre ele aqui, que é o História do Movimento Cristão. É em 2 volumes, por enquanto, o História do Movimento Cristão Mundial, tá? História do Movimento Cristão Mundial é um livro organizado pelo Dale Irving e o Scott Sundquist, e ele, além de ser um manual de história do cristianismo geral, ele é o único que trabalha a história dos cristãos orientais, tanto quanto a dos ocidentais, talvez até um pouco mais. Então, além de vocês ter uma visão panorâmica da história do cristianismo, você ainda tem uma visão mais aprofundada da história dos cristãos orientais, essas trajetórias cristãs que não vêm ter relação com o Ocidente ou comunicação no início, né? Então, a Ásia e a África, tá? E uma parte da Europa. Esse livro do História do Movimento Cristão Mundial, ele conta com mais de 30 autores do mundo inteiro, teólogos, historiadores, cientistas da religião, missiólogos, e muitos dos autores que trabalharam a história das igrejas orientais que está nesse manual também são orientais ou cristãos orientais. Então, gente, esse livro aqui, ele é obrigatório. Se você quer ser professor de história do cristianismo, se você quer entender a história do cristianismo, esse livro aqui é roteiro obrigatório. E melhor ainda, né? Lembrando que ele é da editora Paulus. E ele é um manual geral e, para mim, o melhor manual de história do cristianismo antigo em português. Então, se você está procurando manuais e o melhor e mais completo de história do cristianismo antigo, que vai considerar as trajetórias orientais tanto quanto ocidentais, é isso aqui, tá bom? Ele está em 2 volumes. Tirando isso, não tem mais manual nenhum em português, tudo que eu uso está em inglês, tá bom, gente? Agora, sobre a teologia, sobre a doutrina dos cristãos orientais. Graças a Deus, a editora Vozes lançou esse livro do metropolita Hilarion Alfaieve, que é O Mistério da Fé, tá? O Mistério da Fé, Introdução à Teologia Dogmática Ortodoxa. O Alfaieve, ele é um dos maiores teólogos ortodoxos russos do mundo, tá? Da ortodoxia bizantina, da ortodoxia calcedoniana. Lembrando, gente, tem várias igrejas orientais. Então, esse manual aqui vai ser o manual da teologia das igrejas ortodoxas calcedonianas, também do ponto de vista de um metropolita que que auxiliou e trabalhou, inclusive, com o patriarca russo. Então, é dentro de uma visão ortodoxa, de rito bizantino, calcedoniana, russa, tá? Mas, mesmo assim,
ele é o mais completo manualzinho em português de doutrina ortodoxa, de teologia ortodoxa, traduzido e feito, né, exatamente por um ortodoxo calcedoniano. Então, vale muito a pena você comprar esse livro aqui. Outro mais antigo é do Dom Volodymyr Koubet, da criação à parousia linhas mestras da teologia cristã oriental, lançado aqui pela editora Paulina já há algum tempo. Esse livro aqui é de um bispo católico, porém de uma comunidade de orientais, uma comunidade ucraniana, tá? Esse livro aqui, ele, para você que está começando, não recomendo, você não vai conseguir entender. Para quem está começando, é o Orfeev, que ele tem uma linguagem simples, excelente e contemporânea. Agora, se você já é um teólogo que conhece teologia católica profundamente, esse aqui dialoga bastante com a teologia católica e, de certa forma, também com a teologia protestante contemporânea. Então, isso aqui do Dom Volodymyr, ele é também um livro bem interessante, muito bom. Eu uso no meu curso sobre teologia do Espírito Santo nos cristianismos orientais. Vocês lembram que eu trabalhei bastante ele, tá? Então, é outro livro mais avançado, por causa da linguagem teológica complexa, de cristianismos orientais. Tem uma editora nova, a editora São de Savas, que tem lançado algumas obras, inclusive obras do padre Serafim Rose, que é um dos teólogos e místico. Não sei se eu posso dizer que ele é místico, mas ele tem uma vida ascética bem profunda. O padre Serafim Rose é um teólogo que tem escrito no mundo em inglês, então ele tem trabalhado temas escreveu no mundo inglês e trabalhou temas da contemporaneidade. Então, esse livrinho aqui, da editora São de Savas, Ortodoxia e Religião do Futuro, por exemplo, vai falar sobre temas como Nova Era, ecumenismo, o liberalismo, enfim, escatologia. É muito interessante. E a editora São Savas tem vários títulos desse tipo, tá? Vários títulos e ela não para de lançar. Então, agora eu vou falar um pouquinho existem livros sobre as igrejas orientais ou de teologia oriental esparsos, mas que novas editoras cristãs ortodoxas estão surgindo e lançando. Então, procura São Savas. A Paulus lançou já há anos alguns trechos da Filocália Oriental. Então, a Filocália é coletânea do que seria a patrística mais mística e ascética das igrejas orientais. Então, você tem, por exemplo, o Peregrino Russo, você tem a pequena Filocália da Paulus. Aliás, toda a Filocália, se você não encontrar na Paulus, você encontra traduzido em português na internet, tá? E, gente, também existem livros bem antigos que são histórias eclesiásticas orientais. Não é acadêmico, não é científico, puxa a brasa pra sardinha. Vocês já sabem, né, o que é quando eu falo história eclesiástica. Se você já estuda comigo há anos, sabe o que eu tô querendo falar. Mas são bons porque são livros bem factuais. Então, por exemplo, a Igreja Maronita e o Líbano, tá? É um título do padre Emile D, tá? Bem antigo, vou botar até aqui, se encontra em cima, estou dando exemplos, tá? A outra é do Metropolita do Rio de Janeiro, a Igreja Ortodoxa no Mundo, de história eclesiástica, mas tem uma factualidade interessante, né? Quando a gente fala história eclesiástica, vale a pena entrar no meu livro, História da Igreja versus História Eclesiástica, tá? Para você entender. E para o meio acadêmico, gente, é só em português, o Movimento Cristão Mundial. Se você quiser que eu mostre os livros ou fale dos livros em inglês, aí você precisa acessar o meu curso de História Geral do Cristianismo, que é a minha plataforma, né, praticamente Netflix da história da igreja, em que você vai encontrar diversos cursos e vai pagar o mesmo valor por mês, R$55, tá? Então, gente, basicamente são esses os livros de história dos cristianismos orientais, dos cristãos orientais, da teologia e da dogmática ortodoxa em português. Em inglês tem muita coisa, em inglês tem tudo, né? Vocês já sabem disso. Mas se você quiser mais alguma
algum vídeo desse tipo de indicação, de séries de livros, de algum tema, coloca aqui embaixo, que aí, desde esse ano, vocês têm visto que eu tenho produzido mais vídeos para o YouTube, então vai vir muita coisa aí. Então, se você tiver alguma sugestão, coloca aqui embaixo, ou me acompanhe no Instagram, que eu sempre estou abrindo caixinhas lá nos stories, respondendo as dúvidas, mostrando livros, tem destaque com 1 tonelada de livros lá de indicação. E, gente, não é porque sou eu que estou fazendo, não. Melhor plataforma de história do cristianismo em português, eu lancei. Você paga mensalmente, cada curso que você faz, você ganha certificado e é só R$55 o mês. Não perde isso, hein, gente? Vem estudar comigo, eu tô lá dando tutoria, respondendo dúvida, você tem acesso gratuito à minha comunidade de estudos e metodologia científica do Telegram. Então vem comigo, tá bom? Então aqui é o professor Lucas Gesta, Filigranas de História da Igreja.